O suicídio é um importante problema de saúde pública com impactos na sociedade como um todo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio anualmente, sendo a quarta maior causa de mortes de jovens de 15 a 29 anos de idade. Trata-se de um fenômeno complexo e multicausal, de impacto individual e coletivo, que pode afetar indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. Você quer entender qual a relação que possa existir entre a síndrome de burnout e o suicídio? Então assista esse vídeo até o final, pois terei um bate-papo muito interessante com a doutora Renata Lage, que é médica psiquiatra e irá dividir com a gente a sua experiência sobre esse tema. Você não pode perder. Vem com a gente. Empresa de tecnologia e gestão em SSMA, estamos no mercado há 10 anos, presente em todo o território nacional e mais 5 países. Com o Ciclope. O Ciclope é uma plataforma tecnológica que conecta toda a sua rotina de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade com aplicativos, QR Codes, inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos para entregar para você e o seu gestor informação disponível, conhecimento do problema para tomar decisão em tempo real. Para saber e conhecer um pouco mais, acesse nossas redes sociais. Quer ser um parceiro do canal SSMA em Pauta e divulgar a sua marca para uma relevante rede profissional? Para saber mais detalhes, entre em contato pelo e-mail ssmaempauta@gmail.com ou pelas nossas redes sociais. Você não pode perder essa oportunidade. Vem com a gente! Bom, hoje eu recebo aqui no Bate-Papo com o especialista a Renata Lage, que é médica psiquiatra, para a gente falar sobre a relação entre síndrome de burnout e o suicídio. Renata, é um prazer te receber aqui no canal SSMA em Pauta. O prazer é todo meu, eu gosto muito de falar sobre isso e fiquei muito feliz, também gosto do canal, fiquei feliz com o convite. Legal. Renata, embora no vídeo eu divulgue a tua mini biografia ali, eu tenho por hábito pedir que o convidado se apresente, né? Então, tu pode falar um pouquinho, né, sobre a tua trajetória até aqui, de onde que tu és, né, qual a tua formação, experiência profissional. Claro, posso sim. Então, eu sou médica psiquiatra, eu fiz a minha formação em psiquiatria, no Rio de Janeiro. Originalmente eu sou de Vitória, no Espírito Santo. Eu fiz minha formação médica aqui em Vitória. Depois que eu terminei a faculdade, eu fui para o Rio de Janeiro fazer a minha residência, fiz em Niterói. E aí, depois que eu me formei na residência, eu iniciei um mestrado em psiquiatria no Rio de Janeiro mesmo, na UFRJ. Inclusive, esse meu mestrado foi no tema de suicídio, especificamente suicídio no transtorno bipolar. Então, é um tema que eu gosto de tratar, eu acho que é um tema importante e relevante para todo mundo. Depois, né, de fazer esse mestrado, eu voltei para minha cidade natal, que é Vitória, e é onde eu moro hoje. E dentro da minha cidade, bom, desde muito lá atrás eu já atendo em consultório, continuei atendendo, então eu tenho minha prática clínica no consultório, mas também eu comecei a atuar na área corporativa. Então eu comecei a prestar consultoria para grandes empresas, nessas consultorias mais para mostrar, né, para a própria empresa como que está a saúde mental dos colaboradores que as pessoas ou solicitavam, ou a pessoa que é pega no teste toxicológico que tem em algumas grandes corporações. Aí eu entrava nessa parte de fazer avaliação psiquiátrica. Eu comecei a ficar um pouco angustiada, por conta de eu ver que isso era muito a ponta do cuidado. As pessoas, elas já estavam adoecidas há muito tempo quando elas chegavam até mim, anos, né. E aí eu comecei a tentar criar na minha mente ali soluções para poder antecipar esse cuidado. E então foi aí que surgiu a Mental Pro. Eu criei uma empresa que é de cuidado com a saúde mental corporativa. Então hoje eu sou médica psiquiatra, tenho um mestrado, né, sou mestre em psiquiatria e eu sou CEO da Mental Pro. E a Mental Pro tem exatamente essa função de tentar se antecipar ao máximo no cuidado, né, desde ali de uma análise de dados até o cuidado, o mais antecipado possível dentro das empresas.
Legal. A gente está no mês de setembro, né, que a gente chama de Setembro Amarelo, por ser dedicado à prevenção ao suicídio, né? Esse assunto, por muito tempo, ficou escondido, né, ou pouco falado, e acredito que até hoje, em alguns ambientes, ainda esteja sendo tratado dessa maneira, mas infelizmente é uma realidade que atinge todo mundo, né? Entristece famílias, gera grandes prejuízos à sociedade, né? É um problema de saúde pública, né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima-se que no mundo mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio, né, por ano. Para ter ideia do tamanho disso, né, eu moro na Grande Florianópolis, a população de Florianópolis tem 540 mil habitantes, ou seja, é como se todos os anos mais que toda a população de Florianópolis morresse por suicídio. Isso, para mim, é muito assustador, né? E o outro dado também que a gente tem, que o DataSUS divulgou, um dado sobre o Brasil, que nos últimos 20 anos, os suicídios subiram de 7 para 14 mil, ou seja, dobraram, né? Mais de um a cada hora, né? Sem contar os casos que não foram notificados, né? Ou que não foram, talvez, identificados como suicídio, né? Quais são as principais causas de suicídio para que a gente tenha esse número tão relevante, né, tão expressivo? É, então, primeiro é legal a gente entender, quando a gente fala de um suicídio exclusivamente, a gente não tem como identificar uma causa única para aquele fenômeno que aconteceu. A gente tem sempre múltiplas causas influenciando e determinando, aquele acontecimento. Porém, quando a gente, né, pensa em grupos, a gente tem sim alguns grupos que estão mais em risco de sofrer, né, por esse problema. E quando a gente entra um pouquinho, né, nessa questão do burnout, né, do esgotamento, e isso também está muito envolvido com o suicídio. Porém, uma coisa que eu acho que essencial para a gente saber desse assunto é a quase a totalidade das pessoas que, passa por isso, né, que faz tentativas de suicídio ou que chega a infelizmente cometer suicídio, elas estão acometidas por algum tipo de transtorno mental. Então essa ligação é na prática aquela que a gente tem que estar mais, assim, atento. Isso significa que o suicídio ele é de uma certa maneira, uma fatalidade prevenível, né, é passível de prevenção. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente trata o transtorno mental que está ali subjacente, esse desejo suicida ele desaparece. Então a gente também sabe que a gente conseguindo identificar o mais cedo possível as pessoas que estão adoecidas, mais a gente vai conseguir reduzir essa taxa, esse índice de suicídio. Legal. E, bom, hoje a gente fala no mundo corporativo, né, que a gente vive no mundo VUCA, no mundo bunny, né, ou seja, num ritmo acelerado, complexo, né, cheio de incertezas, ansioso, né. Normalmente a gente está envolvido com trabalho mais de 8 horas por dia, né, e o mercado é cruel para isso, né, cada vez mais exigente, tem que ter MBA, tem que falar 2 ou 3 línguas, né. Existe uma pressão cada vez maior por resultados, né? A gente fala aí grupo de WhatsApp, né? Direto, né? Com mensagem 7 dias por semana. Ou seja, um mundo que as pessoas são extremamente exigidas para atingir melhores resultados, né? Que é o que as empresas querem. E esse cenário trouxe à tona aí, como tu falou, os transtornos, né, de saúde mental e o burnout, né? Então, eu queria saber se tu tem esses dados, existem estudos ou indicadores de casos de suicídios que possam ter relação com a síndrome de burnout, né? E se sim, se existe, né? Quais são as atividades econômicas que mais acontecem ou pode acontecer essas situações? Existem sim, existem estudos. Hoje a gente sabe que o burnout, na verdade, ele está ligado com vários fatores que determinam problemas ao longo da vida. E aí, problemas de saúde, problemas de relacionamento, né, separação, isso tudo está muito ligado com a síndrome de burnout e também existe uma maior incidência de transtornos mentais,
né, que acabam evoluindo a partir do burnout, e a depressão é um dos que mais prevalece. E a gente também sabe que a depressão, ela está muito ligada ao suicídio. Ela é a principal causa de suicídio que a gente tem hoje, né, o principal link que a gente faz com o suicídio é depressão. E o burnout, ele está extremamente ligado com depressão. A gente sabe por estudos, que a gente, tem a ligação muito forte já demonstrada de ideação suicida e burnout, né. Inclusive, se eu não me engano, tem um estudo aí no Rio Grande do Sul, que foi, né, no sul do país, eu não tenho certeza se é no Rio Grande do Sul, mas que foi exatamente, mostrado que em profissionais da área médica, né, estudantes, esse link foi bem demonstrado de ideação suicida com o burnout. Ah, super, super interessante. Já ouvi falar nisso também, né? Tem alguns amigos médicos, e isso é assustador também, né? De a gente ver foto de formatura, alguns profissionais, colegas que se formaram ali, que acabaram né, cometendo o suicídio, né? Isso é triste, né? E assustador, né? Quer saber mais sobre síndrome de burnout? Então assista também o vídeo que eu gravei com o Dr. Luiz Fernando Ormen. Você não pode perder. E muitos, né, ainda consideram que o suicídio e a ideação suicida, né, para quem não sabe o que é a ideação suicida, né, é o ato de pensar sobre o próprio suicídio, né, Renata? Se eu estiver falando alguma bobagem, tu me corrige. Eles acontecem sem aviso ou motivo, né? Muitos falam que, já ouvi falar, né, muito de, quem quer se matar não avisa, vai lá e faz, né? Só que não é bem assim, né? Isso não é verdade, né? O suicida, o potencial suicida, ele dá muitos sinais, né? Que muitas vezes as pessoas não percebem ou ignoram, né? Esses sinais eles podem ser considerados também como pedido de ajuda, né? Como que a gente pode atuar preventivamente nessas situações, né? Como que uma pessoa leiga pode identificar pessoas que estejam com ideação suicida? Existem sinais que são possíveis de identificar? Existem sim, Rogério, existem. A gente tem que estar sempre, muito atento ao que a pessoa manifesta, e a gente tem que sempre valorizar aquilo que as pessoas falam. A maioria das pessoas que tenta suicídio, elas realmente, já manifestaram isso para diversas pessoas, muitas vezes elas já manifestaram isso inclusive para profissionais de saúde. A gente tem dados mostrando que a maioria das pessoas que de fato chega a cometer suicídio chegou a manifestar em algum momento para um profissional de saúde. E isso é extremamente grave. Então, a gente tem que realmente valorizar os sinais, e não minimizar. A gente às vezes tem uma tendência a minimizar esse problema, e entender que a pessoa, né, tem alguns preconceitos, a pessoa que fala, ela não vai fazer, se quisesse fazer, ela não estava falando, ou então ela está fazendo isso para chamar atenção, e isso tudo muitas vezes fica no caminho do cuidado. Então, primeira coisa é não diminuir a importância que tem a gente identificar um sinal para risco de suicídio. E aí, bom, claro, a gente não tem que nunca tentar avaliar risco de suicídio, né, quando a gente está falando de pessoas leigas. Então, nunca entrar nesse ponto de tentar entender você sozinho ou sozinha, se aquela situação ali é um potencial risco de suicídio de fato ou não. Diante de sinais que você pode aprender, é sempre importante valorizar. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente peca por menos, assim. É sempre melhor pecar pelo excesso nessa hora. Isso não significa que você vai chamar uma ambulância imediatamente, mas que sim, você tem que considerar a possibilidade de um problema de saúde grave e agir de acordo com a gravidade do problema. Muitas vezes, e aí pensando em sinais de alerta, as pessoas vão ter pensamentos muito sem esperança, né, falta de concentração no trabalho, às vezes começar a enxergar a vida sem muito propósito, aquela pessoa que fica muito negativa, o humor pode começar a alterar, e aí a pessoa fica ou muito irritada, ou então muito triste. Às vezes é muito comum
um sentimento meio persistente de vergonha, de culpa, né? Então, a pessoa que entra um pouco nesse humor negativo, a gente também tem que valorizar como um sinal de alerta. E aí, principal, né? Avisos. A pessoa avisa. E se a gente escutar frases, não precisa ser, a gente às vezes fica assim, ah, mas ela não disse que ia fazer. Às vezes a pessoa não vai falar, eu vou sair daqui agora e vou fazer assim assado. Ela não vai dizer isso. Mas ela às vezes começa a dizer que a vida não vale mais a pena, que ela não quer mais estar viva, que ela tem vontade de sumir, de desaparecer, né? Que às vezes ela preferia estar morta. Então, essas frases, elas têm que ser valorizadas também, né? Você vai sentir minha falta, né? Às vezes a gente pode escutar isso e a gente fica, às vezes a gente até acha, né? Nossa, assusta, mas a gente não faz nada, né? A gente deixa isso passar. E isso é um dos principais sinais de alerta e a gente não pode deixar isso passar, né? Às vezes é uma pessoa que está muito, 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 muito mal, ela, do nada, ela fica mais tranquila. Não é que ela sai saltitando de alegria, mas ela estava angustiada, estava triste, de repente ela está calma. E ela não fala nada, ela só fica calma, fica tranquila. Isso também pode ser a manifestação do agravamento da ideação suicida, porque é como se a pessoa que estava angustiada sem saber o que fazer, ela entende o que ela vai fazer. E aquilo dá uma tranquilidade, né? Não dá uma alegria, mas dá uma tranquilidade. E às vezes a gente acha nessa hora o quê? Ah, aquela pessoa ali que eu achei que estava mal, ela melhorou, e aí eu vou soltar a mão dela agora. E é nessa hora que você não pode fazer isso. Então a gente tem que ter atenção também, né? Às vezes a pessoa desapegada começa a deixar a ponta solta, assim, né, na vida, começa a escrever carta de despedida, se despedir das pessoas. Isso são sinais que a gente tem que valorizar. A gente não pode simplesmente achar estranho e não perguntar o que está acontecendo. Se você tem dúvida, pergunta, conversa. A gente não peca por conversar, por conversar. Isso aí só vai trazer benefício, né? E aí, quando você está falando, né, de líder liderado, às vezes isso vai trazer benefício no sentido do líder conseguir se aproximar e criar um vínculo maior com o seu liderado, né? E isso é muito positivo dentro da liderança. A gente não tem que ter receio de abrir conversa. Enfim, aí tem várias coisas que a gente pode ir observando que podem ser sinais também de outros tipos de problema de saúde mental, a pessoa que começa a beber um pouco mais, a pessoa que começa a ficar sonolenta durante o dia, né? Enfim, aí essas questões, elas realmente podem ser sinais de que a pessoa não está bem e de que talvez valha a pena buscar uma ajuda. E aí, nesse caso, né, ir até a pessoa e iniciar uma conversa. Tá gostando desse vídeo? Então aproveita e se inscreve lá no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Isso eu já ia te perguntar mesmo, né? A gente falou também de líder liderado, né? Como que o líder, né, também sendo leigo, a melhor maneira é estar aberto para conversar, mas como que ele aborda isso para que a pessoa não se sinta invadida, né? E aí eu não sei também, né, se a pessoa vai se sentir invadida, se tu te colocar à disposição para ajudar, né? Claro que vai muito, acho que de indivíduo para indivíduo, né? Mas como, de maneira geral, como que um líder poderia conduzir isso se ele identificar alguns sinais desses em alguém da sua equipe, né? Eu sei porque eu sou líder e não é tão simples assim, né? A gente falar, e a gente deve falar e a gente deve estar aberto. Para mim isso é muito claro, né? Mas tem líderes que não sabem como lidar com isso. Então, como que o líder pode ter, né, qual o procedimento que o líder deve ter para que, né, consiga estar aberto para ajuda para o colaborador? Na verdade, Rogério, isso é muito delicado, né? E isso eu acho que é uma questão até os líderes que têm mais facilidade de fazer um contato mais próximo com o colaborador, porque isso também é de característica pessoal, né? Tem gente que é mais fechado, né? E é mais distante, tem gente que tem mais facilidade de criar essa conexão, mas para todos é um desafio. Quando a gente está falando da saúde mental das pessoas, né? Porque isso é um grande tabu. E às vezes não só você vai ter receio de falar, como a pessoa vai ter receio de ouvir.
e a gente fica assim, gente, como é que que entrada que eu encontro aqui, né? O que eu costumo dar de dica não tenha ansiedade. Se você identificou ali um sinal de alerta, se você está em dúvida, será que a pessoa está bem? Você está preocupado? A primeira coisa, quando você for, inicia um contato com essa pessoa, sim, tá? Inicia. Porém, quando você for conversar com essa pessoa, não chega já dizendo, eu vi que você está assim, 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 eu acho que você está com isso, eu acho que você tem que ir no médico assim, eu acho que você tem que ter medicina do trabalho, não sei o quê. Calma, deixa a pessoa falar. Você tem que muito mais escutar a pessoa do que falar o que você está pensando. Até porque a sua ideia inicialmente é entender. E para entender, você vai ter que escutar. Além disso, quando a pessoa fala, ela vai primeiro criar uma conexão com você, porque a pessoa precisa ser ouvida. Ela tem essa demanda emocional, então essa conexão vai facilitar muito as coisas. A pessoa que se sentiu ouvida, além disso, ela vai conseguir manifestar para você quais são as questões que ela tem de dificuldade. Às vezes a gente quer que a pessoa busque ajuda porque a gente acha que é importante, mas a pessoa não vai buscar ajuda porque a gente quer. Isso não é uma motivação suficiente. Ela vai buscar ajuda porque ela entende que aquilo dali, aquele movimento vai ajudá-la de alguma maneira. Então, para que você diga isso vai te ajudar, você tem que entender, vai te ajudar em quê? E você só vai descobrir do que a pessoa precisa escutando ela, ou do que ela entende que ela precisa naquele momento. E aí isso vai ser o gancho para você conseguir que ela faça alguma coisa, né? É muito importante quando a gente fala de qualquer problema de saúde emocional, né? De você estar conversando com a pessoa e ali entender que ela precisa de alguma ajuda, essa é uma maneira de você criar essa abertura. Quando a gente fala nos sinais de risco de suicídio, ou seja, se você está conversando com essa pessoa e ela começa a manifestar para você que realmente ela tem esses pensamentos, se você consegue, ou que você fica em dúvida, nossa, ela falou que quer sumir, né? Ela está se despedindo de todo mundo, né? Ela mudou o comportamento drasticamente, você ficou preocupado e está em dúvida, enfim, por qualquer motivo. Isso é algo que você tem que valorizar e aí você tem que mudar um pouquinho a sua conduta nessa hora. O que que precisa ser feito na dúvida de uma ideação suicida? Dessa pessoa você não solta a mão. Solta a mão entre aspas, tá, pessoal? Não é pra você segurar a Sim. mão da pessoa e ficar segurando. Mas você não pode perder ela de vista, no sentido de, bom, então tá bom, olha só, faz isso, vai lá, busca sua ajuda, e aí depois a gente vê. Te dá aqui o contato do psiquiatra para você ligar, entrega para a pessoa e tchau. Não. Essa pessoa você vai ter que ser um pouco mais ativo. Você vai ter que ir atrás de uma ajuda para ela. Às vezes você vai ter que pegar na mão dela e levar lá no recursos humanos, ou vai levar na medicina do trabalho, né? Na saúde ocupacional. E você vai precisar de mais pessoas para poder te ajudar. Você vai ter que ser mais incisivo. Às vezes, nessa hora, a gente acaba sendo até um pouco invasivo, mas é melhor pecar pelo excesso nessa hora, né? Porque você não sabe, lembra? Não é você que vai ter que avaliar aí se a pessoa está em risco ou não, né? Perfeito. E se você começou com uma boa entrada, né, que escutando a pessoa e tentando criar uma conexão, ela vai entender que o que você quer é para o bem dela. E aí as coisas vão ficar mais fáceis. E uma última coisa que é importante, essa tipo de conversa, claro, se você não começou ainda a cuidar disso e hoje apareceu uma situação assim, você faz o que você puder, mas a gente tem que estar se preparando como líder desde muito antes da conversa aparecer. Essa conexão, ela tem que ser criada ao longo do tempo, né? Esse vínculo psicológico com o liderado. Você tem que já estar trabalhando nisso para quando surgir uma situação você ter mais facilidade de conduzir, né? Para que você não tenha, né, tanto problema nessa hora. E entre outros inúmeros benefícios disso, né? Até para ter facilidade de tu identificar, né, que o colaborador também está com, né, com um comportamento diferente do habitual dele, né? Se tu não conhecer a pessoa, fica mais difícil ainda de tu poder identificar, né? Perfeito o que tu Perfeito, falou. perfeito, Jorge, exatamente. Legal. E com relação a falar ou não sobre suicídio, Renata, eu já ouvi falar, né, e já escutei isso, né, de vários profissionais. Não se fala, porque pode ser um gatilho para um potencial suicida, né, buscar o suicídio. Isso pessoas leigas, tá? Eu já escutei pessoas leigas falando, mas eu acho que eu sempre entendi que é o contrário, né? A gente tem que falar sobre os temas,
que são críticos para poder ver como trabalhar isso e resolver isso, né? Qual a melhor estratégia para prevenção? Falar ou não sobre o suicídio? E se falar, como que a gente deve abordar esse assunto? Então, Rogério, isso é uma grande polêmica, né, na verdade. Muitas pessoas entendem que a gente deve se calar, que a gente não deve falar. E isso vem de dois motivos. O primeiro é que a gente realmente tem muita dificuldade de falar sobre saúde mental, e quando a gente usa palavras mais difíceis, mental já é uma palavra que assusta as pessoas, né? E por si só. Psiquiatra, nossa senhora, assusta Nossa. demais. E quando a gente fala suicídio, é uma palavra que assusta muito. Então as pessoas tendem a evitar essa palavra. E aí é fácil acreditar na nossa mente no conto da carochinha de que a gente não tem que falar, né? E aí fica todo mundo confortável sem falar nada, né? E tá ótimo. Só que não, isso não é verdade. Isso também, essa crença vem de um fato. A gente deve evitar falar sobre suicídio de forma sensacionalista, né? A gente deve evitar, por exemplo, na mídia, expor casos de suicídio de uma maneira inadequada, né? Falar sobre isso usando essa informação para poder simplesmente fazer divulgação. Então, essas maneiras um pouco mais irresponsáveis de falar sobre esse assunto, elas podem sim, até a gente mesmo, né? Transmitir mensagem desse tipo por rede social, a gente recebe uma mensagem, ai, fulano de tal se matou assim, assim, assado, aconteceu isso, fez isso e aquilo, e aí a gente pega, nossa senhora, e manda no grupo, né? Olha, pessoal, o que aconteceu. Isso é ruim, né? Esse tipo de comportamento pode aumentar os casos de suicídio numa determinada população. Então, a gente deve evitar fazer isso. O que a gente tem que fazer? Falar sobre o suicídio de maneira consciente, trazendo informação mais de qualidade, voltada mais para a prevenção, para o cuidado. Então, por exemplo, esse movimento que a gente faz nesse mês, o mês do Setembro Amarelo, é muito importante. É para a gente levantar esse assunto de uma maneira consciente, para a gente trazer, né, para as pessoas esperança de que, bom, você pode passar por isso é alguma coisa que, ideação suicida, tá todo mundo, ninguém está imune, né? Isso Perfeito. pode acontecer com qualquer um de nós, e existe solução para isso. Isso não é uma sentença de que sua vida vai ser infeliz e que não. Existe tratamento para os problemas de saúde mental que são quase invariavelmente, né, subjacentes às ideações e comportamentos suicidas, e esse tratamento vai fazer esse pensamento embora. Então, tem o que fazer. É isso que a gente tem que trazer de mensagem, né? Então, devemos falar, sim, em todos os espaços dessa forma, de forma consciente. Legal. Tu falou uma coisa que para mim também eu já escutei e penso assim também, que o assunto né, de saúde mental, transtornos mentais, é algo que é tabu, né? Então, e eu falo sempre que eu sou de uma geração que quem ia psicólogo era louco, né? Né? Sem polemizar, mas era louco, e quem ia psiquiatra era para se internar, né? Então, mas isso eu acredito que venha mudando, né? Eu mesmo já mudei muito de novo, eu sou de uma geração assim, não quer dizer que mas eu, por exemplo, já faço terapia já faz alguns anos, né? E para mim faz todo sentido hoje. No passado não fazia em função, de novo, da minha criação, enfim. Mas a gente tem que falar para realmente, né, quebrar isso, né? E as pessoas, e cada vez mais a gente ouve falar, né, sobre isso, sobre vários casos, né? Depressão é algo que está muito, né, muito presente na vida de todas as famílias, né? De vez em quando eu provoco o pessoal, né, dizer quem em alguma família não teve algum caso de algum transtorno mental hoje, né? Talvez possa acontecer, mas é bem raro, né? Assim, pelo menos no ambiente que eu vivo é algo bem raro, né? Então, Renata, como profissional, né, da área médica, psiquiatra, mestre, né? Quais orientações tu deixaria aqui para as pessoas que possam estar nos assistindo e podem, né, podem estar passando por uma situação difícil, né, agora, né, enfim, que possa até, inclusive, estar tendo, né, ideação suicida.
quais as orientações que tu passaria para esse público? Então, primeiro, para as pessoas que possam estar passando por ideação suicida, eu acho que a mensagem fundamental isso tem solução, né? Nesse momento, provavelmente, né, a pessoa não vai conseguir estar enxergando essa solução e nem acreditando nela com o sentimento. O sentimento que a pessoa tem é que realmente aquilo dele não tem jeito. Só que isso não é verdade. Esse sentimento, ele está sendo causado por um problema de saúde que tem tratamento, né? Existem muitas opções de tratamento. Então, mesmo quem já buscou várias formas de tratamento, às vezes procura um outro profissional ou então, né, busca alternativas, porque existem muitas e muitas formas de tratamento. E os casos realmente refratários que não têm solução e tal, eles são raríssimos, assim, é igual cabeça de bacalhau, ninguém viu. Então, a gente realmente tem solução para esse problema que você está passando. E depois que o tratamento acontece, a ideação suicida desaparece. Desaparece. A pessoa fala, nossa, não acredito que eu pensei naquilo. Para as pessoas que estão com pessoas próximas que podem estar passando por isso, sempre valorize a dor das pessoas que estão próximas a você. A gente não deve tentar imaginar como que a gente agiria dentro de uma determinada situação, comparando com o que a pessoa está sentindo. Você não faz ideia do que a pessoa está sentindo, assim como ela não faz ideia do que você sente. Então, a gente tem que ter isso como base. A gente tem que a gente tem que ser persistente. Por quê? Como um familiar ou um colega de alguém que está passando por um sofrimento emocional forte, isso é desgastante, isso é cansativo, né? Inclusive as profissões que estão mais ligadas com, né, esse problema, né, de depressão, inclusive suicídio também, são as profissões de cuidado com as pessoas. Então, isso é algo que realmente traz muito desgaste emocional. Então, tenha consciência do desgaste que isso vai causar em você e não deixe isso fazer você minimizar o problema, ou deixar para lá, ou deixar de ajudar, né? Não, às vezes a gente pensa assim, esses preconceitos que eu falei, a pessoa já tentou várias vezes, essa pessoa, né, essa pessoa está falando o tempo todo e não faz nada, ela não vai fazer. O principal fator de risco para suicídio é a tentativa de suicídio prévio. Então, se você tem uma pessoa que já tentou suicídio várias vezes, essa é a pessoa que você tem que cuidar mais, porque ela é que tem mais risco de todas de fato cometer suicídio. Então, se você tem uma pessoa que está lá nesse movimento há muito tempo, olha para ela com mais carinho ainda. E lembre-se de se cuidar, porque você está numa posição desgastante. Isso vai ser cansativo, sim. E você também pode adoecer. Então, como pessoa que está ali nessa função de cuidado, de suporte, lembra de olhar para você e ver como que você está e cuidar de você. Não só por você, mas pelas pessoas que estão perto também, né? Como líderes, por exemplo, né? Se a gente for parar para pensar, um líder que está adoecido, ele adoece toda a equipe embaixo também. A gente tem que estar bem, né? A gente tem que estar bem para a gente conseguir dar esse suporte. Então, acho que essas mensagens, tanto para as pessoas que estão passando por isso, como quem tem alguém próximo. Perfeito, muito legal esse bate-papo. Acho que eu me empolgo com esse assunto, né? E falar contigo é muito agradável, né? Eu quero agradecer muito aqui a tua participação. Já falei sobre esse tema em vários vídeos aqui no canal e vou continuar falando porque eu acho que é extremamente importante, né? Na nossa realidade atual, ainda mais, né? Como eu falei, né? Como a gente vive hoje. E tenho certeza que esse vídeo aqui vai contribuir muito aí para o aprendizado das pessoas. Então, Renata, muito obrigado pela tua participação aqui no canal SSM em Pauta. Poxa, eu que agradeço, Rogério, de verdade. É um prazer de coração estar aqui, tendo a oportunidade também de falar e difundir esse assunto para cada vez mais pessoas, porque além do nosso trabalho, a gente também tem, né, nosso objetivo pessoal, nosso propósito de vida. Então, eu acho que quanto mais a gente puder falar sobre esse assunto dessa maneira, de uma maneira trazer informação consciente, informação de qualidade, mais a gente vai estar ajudando de fato pessoas que precisam muito. Então, eu realmente espero, quem sabe a gente não consegue tocar uma, duas, três pessoas aí e, né, salvar uma vida. Perfeito, eu sempre digo isso, né? Aqui, se a gente conseguir
salvar uma vida aqui nesse vídeo aqui já ganhou todo esse, né, esse empenho de tu estar aqui doando o teu tempo pro nosso público aqui. Muito obrigado, de verdade. Obrigada a você, Rogério. E aí, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até uma próxima.